Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez, professor Júnior, com matéria de ciência, e hoje nós iremos conversar um pouco sobre o consumo consciente e a reciclagem, né? Esse assunto é muito importante para a gente, uma vez que nós vivenciamos ele todos os dias. Consumo consciente, que pode ser que você não entenda um pouco, mas na aula de hoje eu vou detalhar para que você entenda e qual o significado verdadeiro da reciclagem, né? Antes disso, eu queria recordar com vocês a nossa aula passada, né? Nós vimos na aula passada a questão da alimentação ainda. Falamos um pouco mais sobre as vitaminas. Essas vitaminas, elas são importantíssimas para o nosso desenvolvimento. Você recorda lá? Tem vitaminas de vários tipos, entre A, B, C. Vimos a importância de cada uma delas, né? E também vimos que essa vitamina, ela é adquirida pelo nosso corpo através da alimentação, né? E a alimentação, ela é essencial, pois ela vai nutrir o nosso organismo, fazendo com que nós possamos funcionar normalmente. Mas a aula de hoje ela está voltada para um outro sentido. Como você pode ver aqui na imagem, vamos falar um pouco hoje sobre poluição, né? A poluição, que é uma das consequências do assunto que a gente tem que ver hoje, que seria justamente o assunto de consumo consciente e reciclagem. Aqui na imagem eu mostro a vocês 3 tipos de poluição, né? A poluição atmosférica, é aquela que vai poluir o ar. A poluição hídrica, que é aquela que vai poluir as águas, né, os rios e mares, e também a poluição do solo, que é onde nós depositamos a maior quantidade de lixo que nós produzimos, tá? Então, na aula de hoje, você vai poder entender que essa poluição ela é uma consequência e o que é que você pode fazer para evitar isso, tá bom? Então, a primeira grande pergunta é, né, como você está vendo aqui na nossa imagem, qual o motivo para produzirmos tanto lixo? É justamente o que nós chamamos de consumo consciente. O consumo consciente é aquele consumo que você tem que ter baseado no que você vai produzir como lixo. Por exemplo, você compra algo que você não precisa e muitas vezes tem que descartar. Ou até mesmo compra algo que o descarte pode comprometer como poluição, tá bom? Então, nós produzimos muito lixo muitas vezes porque nós compramos demais, como a imagem mostra aqui a vocês, ou porque nós descartamos de forma inadequada, ou seja, de forma errada, em qualquer lugar, tá bom? Então, para falar sobre isso, a gente precisa lembrar também que existem formas da gente reduzir, de reutilizar e até mesmo de reaproveitar, que é reciclar esse lixo, tá? Então, o que a gente poderia fazer no nosso dia a dia? Usarmos o que nós chamamos de 3 R's, que eu acho que você já conhece. Como você vê aqui a imagem, os 3 R's eles têm 3 significados, que são reduzir, reutilizar e reciclar. Quando você faz isso de forma muito eficiente, a quantidade de lixo que você produz, ela vai ser reduzida, né? Ela pode se transformar em uma outra coisa, que é a reutilização do lixo, e ela também pode se transformar em outra coisa, tá? Que seria a reciclagem. Eu irei agora falar um pouco sobre cada um desses 3 tipos. Por exemplo, o reduzir, né? O reduzir seria exatamente o comportamento do ser humano, de ao invés de produzir muito lixo, começar a produzir menos por seu consumo ser menor, né? Que é a questão do consumo consciente. Por quê? Porque muitas pessoas acabam comprando mais do que devem e mais do que precisa, podemos dizer assim. E aí, quando você consome mais do que você precisa, automaticamente você produz mais lixo. E aí, o consumo consciente, ele tem que ser, assim, meio que averiguado todos os dias. Você tem que ver todos os dias quando você for comprar alguma coisa ou for produzir alguma coisa. E aí, eu trouxe aqui na imagem para vocês algumas perguntas que nós devemos fazer antes de consumir alguma coisa, para poder reduzir a quantidade de lixo. Por exemplo, por que comprar, né? O que comprar, como comprar, de quem comprar, como usar e como descartar. As 2 principais perguntas aí estão de quem comprar e como descartar. De quem comprar, por quê? Porque hoje existem várias empresas que estão com um compromisso com o meio ambiente, que seriam aquelas empresas que revertem uma parte do lucro que elas recebem para cuidar do meio ambiente. Ou seja, o lixo que ela produziu, ela vai gastar um pouco mais de dinheiro para poder reduzir aquele lixo ali. Então, existem empresas que são chamadas de empresas que estão com um projeto ecológico, elas ajudam muito o meio ambiente a se manter equilibrado, gastando mais dinheiro, uma vez que ela está também consumindo mais o meio ambiente.
E a última pergunta, né, que também é uma das principais que você pode ver aqui, ó, como descartar? Hoje, esse é o principal ponto da gente, onde nós devemos descartar nosso material, nosso lixo. Existem vários tipos de lixo, existe uma seleção de lixo, como, por exemplo, as pilhas que nós utilizamos em nossos aparelhos eletrônicos. Existem locais específicos que essas pilhas devem ser descartadas, e não simplesmente no lixo comum, que é o lixo que você tem em casa. Então, muitas pessoas não sabem disso, mas aí acaba que é necessário que a gente tenha essa visão de descartar o lixo no lugar correto. Por quê? As pilhas, por exemplo, elas podem danificar o solo e ainda podem também causar vários danos ao meio ambiente, inclusive aos seres vivos que vivem ali. Tá? Uma das outras coisas que pode acontecer também no solo, devido ao descarte errado dessas pilhas, seria a morte do solo. O solo vai ficar infértil e incapaz de reproduzir. Então, veja, o descarte é uma das coisas essenciais. Quando você descarta, por exemplo, materiais, como, por exemplo, garrafas plásticas, como essa que está aqui na mesa. Essas garrafas, elas podem durar até 400 anos para se decompor do nosso ambiente, tá bom? E aí, existem também outros materiais que vão ser também consumidos em longo prazo. É por isso que é necessário você saber onde você descartar, tá bom? O outro ponto seria a redução, né? No caso, a reutilização de materiais. Esse ponto aqui é o ponto mais tratado hoje no nosso dia a dia, tá? Como, por exemplo, algumas pessoas, como você pode ver aqui na imagem, utilizam-se de materiais que não servem mais para elas, para se fazer outros objetos, como, por exemplo, utilizar uma garrafa PET para se fazer um jarro para plantas, ou até mesmo também usar lá os pneus, né, que não vão servir mais, também como jarro para utilização de plantas. E aí o que acontece? Esses materiais reutilizados, né, eles acabam não danificando mais o meio ambiente, e aí temos aí temos a oportunidade de não deixar a poluição perdurar por muitos anos. Por quê? Como eu tinha falado, a garrafa de plástico ela pode levar 400 anos para desaparecer, mas o pneu é um tempo indeterminado. Como assim? O pneu ele não tem um prazo certo para poder sumir da natureza. Simplesmente ele vai ficar ali por muitos anos e poder chegar aí mais de 1000 anos, tá bom? A outra parte que a gente precisa conversar um pouquinho hoje também seria o último ponto dos 3 R's, que é a reciclagem. Como você pode ver aqui na imagem, eu coloquei aqui 2 tipos de reciclagem muito comum. E queria que você não confundisse as coisas. Reciclar é diferente de reutilizar. Vê, reutilizar é quando você pega alguma coisa, pode cortá-la, pode pintá-la, pode transformá-la em outra coisa, mas ela não deixou de ser aquele material, tá? Mas quando você vai reciclar, você desfaz todo o material e transforma ele novamente em outra coisa, ou até mesmo naquele mesmo material, que é o caso do papel. Deixa eu dar só um exemplo aqui. Olha essa imagem. Vê, a primeira imagem está mostrando a você o papel reciclado, que é a imagem do lado direito, tá? Na parte de cima. Esse papel ele surgiu de papéis que foram utilizados e não serviram mais. Aí ele vai ser todo picotado, vai ser todo cortado, vai ser refeito um novo papel. É por isso que se chama papel reciclado. Na imagem de baixo, você consegue ver garrafas PETs e uma imagem de uma camisa. Essas garrafas PETs, elas se transformam hoje, né, pode ser utilizada mais uma vez, com a finalidade de produzir camisas, roupas, na verdade. Por exemplo, a seleção brasileira já fez um padrão, né, do futebol. O padrão da camisa foi feita com material reciclado. Né? E por que isso? Para incentivar que esses materiais que são jogados no lixo possam ser reutilizados em outra coisa. Então, essa camisa que é feita aqui, por exemplo, com a parte de garrafa PET, se usa a garrafa PET, ela vai ser totalmente destruída, né? Reconstruída, só que dessa vez a sua reconstrução é feita justamente no formato de uma camisa. Só por uma questão de informação, essas garrafas PET não são os únicos materiais usados na confecção da camisa, não. É utilizado também a questão do algodão, juntamente com o plástico, para poder fazer a camisa funcionar direitinho, tá bom? Mas aí já economiza e também já deixa de jogar lixo no nosso ambiente, tá bom? E aí, uma curiosidade que surge, né? Por exemplo, a gente estava falando de papel agora há pouco, e aí surge aquela curiosidade, como é que se faz o papel? De onde surge, o que é que eu devo utilizar para fazer? O papel hoje ele é feito
basicamente de madeira. Nós sabemos isso, mas não somente madeira gasta para se produzir esse papel, tá? O papel, ele é feito de madeira e também se usa também, gasta bastante água. E aí esse papel, a princípio, eu trouxe só um exemplo aqui, ele é feito principalmente de madeira do tipo eucalipto, né? Uma madeira desse tipo eucalipto, você pode ver na imagem do lado esquerdo, ela pode produzir até 10.000 folhas de papel, tá? E aí o eucalipto é utilizado para fazer essa fabricação de papel, porque é uma árvore que acaba ela consegue se desenvolver muito rápido. Então, o eucalipto ele não leva muitos anos para poder crescer. Então, você pode cortar o eucalipto hoje, plantá-lo novamente e em pouco tempo ele vai estar pronto mais uma vez para fazer a produção de papel, certo? Uma outra curiosidade, como eu tinha falado lá, é que o papel ele não gasta somente madeira. O papel ele vai gastar também água. Para você ter ideia, nós gastamos aqui, como estava mostrando nessa imagem, uma folha de papel gasta-se em torno de 10 litros de água para ser produzido. No seu processo por um todo, desde o arrancar a árvore, limpar, todos os materiais, no processo de industrialização, uma folha custa 10 litros de água, né? E aí, para você ter ideia, né, 1 quilo de folhas de papel, essas folhas que nós chamamos de folha padrão A4, esse ofício que nós utilizamos, ela pode chegar a gastar 540 litros de água. Ou seja, enquanto se produzido 1 quilo de papel, nós temos aí mais de 500 litros sendo gasto de água. E aí vem a outra curiosidade, né? Por exemplo, quantas folhas de papel uma pessoa consome por ano? Né? Uma pessoa normal. Se foi feita uma média e se observou o seguinte, que uma pessoa ela pode utilizar em média 10.600 folhas de papel por ano. Então isso se torna um pouco mais preocupante, não somente pelo papel, mas vê a quantidade de água que é gasta para fazer esse papel. Então uma pessoa, não é que você vai gastar esse papel todos os dias, mas foi feita uma média geral no Brasil todo, é como se cada pessoa usasse essa quantidade. E aí se pergunta, quantos litros de água estaria consumindo para produzir o papel que uma pessoa usa no ano? Né? Se você for multiplicar ali, se uma folha vale 10, né, 10.600, iria dar aproximadamente 106.000 litros de água. E aí a preocupação fica maior, por exemplo, e no Brasil, né, que tem uma população acima de 200 milhões, né, aproximadamente aí nós teríamos um consumo de papel do tipo folha A4 de 2 trilhões de folhas por ano. Eu estou falando apenas do papel A4, sem falar daqueles papéis que nós utilizamos todos os dias, como, por exemplo, ao você ir num fast food desse, comer um hambúrguer, né? Ir ao shopping lá, pedir um hambúrguer, um sanduíche. Quando você pega esse sanduíche, você vem com papel enrolado no sanduíche, vem um outro papel enrolado por cima, e já tem um papel que é utilizado como guardanapo. Então, veja a quantidade de papel que você usa todos os dias. É praticamente impossível não se utilizar papel, tá? E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando você reutiliza o papel para fazer outras coisas, você acaba evitando que essas árvores sejam cortadas, que essa quantidade de água também seja consumida todos os dias, ou no caso, todos os anos, tá? Lembrando que essa informação é somente do Brasil, imagina como é que está no mundo todo, né? E aí eu trago para você um desafio simples, mas um desafio que pode modificar muito o ambiente que você mora. Você já conseguiu ver aí, por exemplo, onde você mora, muitas pessoas têm utilizado pneu para fazer um jardim novo, muitas pessoas têm usado, por exemplo, garrafas PETs para fazer uma horta suspensa, que seria aquela horta que se faz na parede, né? Então, assim, a proposta hoje seria muito simples, né? Era fazer com que você fizesse na sua casa um jarrozinho composto por uma garrafa PET, tá? Que aí eu trouxe até uma amostra para vocês verem aqui. Essa garrafa PET, por exemplo, ela vai ser utilizada para fazer um jarro. Muita gente pode fazer isso, inclusive você aí em casa. E aí você vai cortar essa garrafa PET em 2 pedaços, tá? Que ela vai ficar mais ou menos assim. Você vai cortar em 2 partes. A parte superior, que é essa parte aqui, você vai cortar com uma tesourinha lá sem ponta. E a parte inferior também com a mesma tesourinha. Essa região aqui vai ser a parte do jarro, podemos dizer assim. Que você irá colocar aqui em cima
E a partir daqui você poderia fazer, por exemplo, a plantação de um vegetal simples, do tipo hortaliças, né? Por exemplo, eu trouxe aqui na imagem, olha aqui por favor. Vê, eu coloquei ali ó, exatamente uma imagem que está mostrando justamente esse jarro que foi confeccionado com a garrafa PET. E uma coisa interessante, a gente ouve muito falar por aí que é importante ter embaixo do jarrozinho lá da planta um outro suportezinho com, podemos dizer assim, com areia para evitar a proliferação dos insetos, no caso dos mosquitos. Esse jarro serve para isso também, uma vez que você colocar água aqui em cima, a água vai se acumular aqui embaixo. Uma observação que eu acabei esquecendo de fazer. A tampa dele tem que ser furada, tá? Aí você colocar a terra aqui em cima, quando colocar a água, ela vai vazar para baixo, vai ficar absorvendo o tempo todo, tá bom? Esse aqui é o desafio para você fazer em casa. E aí você pode usar a sua criatividade, você pode pintar, você pode recortar de forma diferente. Na semana que vem eu estarei trazendo mais uma vez o meu, só que o meu com a minha plantinha já todo confeccionado, tá bom? Eu espero que vocês também consigam e se conseguir, manda pra gente lá, tá? Quem sabe o teu projeto não aparece aqui na próxima aula, tá bom? Então, chegamos ao fim da nossa aula e só tenho a agradecer a vocês. Até a próxima aula e fiquem com Deus.